Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tuis enim fidelibus Domine, vita mutatur non tolitur. Aos teus fiéis, Senhor, a vida é mudada e não retirada. Estimados irmãos e irmãs, são com estas palavras que na missa de hoje o sacerdote canta o prefácio que antecede a consagração. Aos teus fiéis, Senhor, a vida é mudada e não retirada. Caríssimos, a morte não existe mais. Sim, desde o dia que o Filho de Deus feito carne, Jesus Cristo, Senhor nosso, dignou-se ressuscitar da região tenebrosa da morte, consigo trouxe cativa a morte. Na ressurreição de Jesus Cristo, a morte morreu. De tal maneira que os fiéis de Deus, tuis enim fidelibus Domini, aos teus fiéis, Senhor, os fiéis de Deus não conhecem mais o que é, de fato, a morte. Aos teus fiéis, Senhor, a vida não é retirada. É verdade que os corpos continuam morrendo e que os cemitérios, dia após dia, se enchem dos corpos de homens e mulheres de toda raça, idade, cor e condição. É verdade também que todos nós nos encontraremos um dia com aquele fato do qual nenhum de nós poderá jamais fugir. O nosso último suspiro neste mundo, nossa morte para este corpo. Mas disse o nosso divino Salvador, prometeu Jesus Cristo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo garante infalivelmente que todo que nele vive não morrerá jamais. A morte não existe. É que a verdadeira vida de um cristão não é a vida do corpo, é a vida da alma. Um cristão, um fiel de Deus, um fiel de Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Quem vive a vida da alma não morrerá jamais. Quem tem a vida eterna não morrerá jamais. Quem já morreu na sua alma, já morreu para a vida eterna. Quem morreu na alma, deixou de ser fiel de Jesus Cristo. Pode falar de Jesus Cristo, pode cantar para Jesus Cristo, pode servir o altar de Cristo, pode celebrar o sacrifício de Cristo, mas se morreu para a graça, deixou de viver a vida dos fiéis de Cristo. Enquanto que quem tem a vida de Cristo na alma não teme mal algum, nem mesmo a morte. Pois, paremos para pensar, caríssimos, o que poderá separar alguém da vida de Cristo? Angústia, fome, doença, pobreza, tribulações, morte? Não, meus amigos, nem mesmo a morte nos separará da vida de Cristo. A igreja ri da morte,
dela que outrora possuía a última palavra e que foi hoje derrotada pelo Filho de Deus e por todos os que vivem como filhos de Deus. Ó morte, onde está a tua vitória? Caríssimos, nesse dia bendito de finados, voltemos o nosso olhar para a morte. Que o nosso maior pedido nesse dia seja o céu para os padecentes do purgatório e para cada um de nós a graça de morrer. Sim, é isso, meus amigos. Peçamos a graça de morrer e de morrer agora. De morrer definitivamente para aquela morte dos infiéis, que nos coloca no rebanho dos condenados, ao invés do aprisco dos bem-aventurados. Diante deste catafalco, como que um caixão vazio, lembremo-nos, nós, um dia, haveremos de nos deitar num caixão, e neste dia, dia de ira, dies irae, a morte deverá nos encontrar já mortos. Enganemos a morte, caríssimos. Essa é a arte de um cristão, enganar a morte, e morramos antes dela, morramos primeiro. Durante as belas melodias desta missa, vamos em espírito depositar diante deste catafalco tudo aquilo que precisa morrer em nós para que nós sejamos mortos para esse mundo e tenhamos a vida eterna na nossa alma. Depositemos neste catafalco hoje os nossos celulares, morramos para eles. Depositemos as nossas invejas, morramos para elas. Depositemos as nossas raivas, rancores, ressentimentos, morramos para eles. Depositemos nossas preguiças, nossas impurezas, nossas avarezas, morramos para tudo o que nos mata. Só assim, morrendo para isso, teremos a vida eterna. Como é linda a morte para este mundo de um fiel de Deus. Ele transpassa aquela única coisa que nos separa de viver plenamente a vida que já vivemos nesse mundo. O céu. A igreja triunfante, a Jerusalém Celeste, que nós celebrávamos ontem, está intimamente unida à igreja militante desta terra e à igreja padecente do purgatório. Nem mesmo o túmulo é capaz de separar os habitantes que vivem na glória do céu e os habitantes que vivem na graça nesta terra. O homem que vive na graça é junto de Deus onipotente, é infrangível, porque o amor é mais forte do que a morte. Do homem que vive na graça de Deus, nem mesmo a morte pode tirar algo. Meus amigos, nós já morremos no dia do nosso batismo. Sepultamos em nós o homem velho e devemos viver a nossa vida, a vida da graça, viver numa união eterna com Deus. A única coisa que quebra a união com Deus é o pecado, e só morreu quem pecou. Meu caro, você já morreu. A sua eternidade já começou.
Você morreu e ressuscitou no batismo. E desde este instante, você está vivendo a eternidade. Se quiser continuar a eterna felicidade do céu depois da morte, meu irmão, você precisa começar agora. Agora. Ou então, agora você começa o seu inferno. Nenhuma comodidade deste mundo deverá ser parâmetro da nossa salvação. Quem não começou o seu céu aqui e agora, não o terá depois da morte. Não é possível a conversão depois da morte, porque Deus nos deu uma vida nova, livre, aqui e agora. E aonde colocarmos nossa vida neste mundo, lá estará a nossa eternidade. Lembremos-nos do que diz nosso Senhor nos Evangelhos. A todos aqueles que não foram seus amigos neste mundo, por preferência particular, se afastaram da sua lei. Daquelas pessoas que, vivendo mal neste mundo, mesmo assim quiseram viver com ele no outro. As palavras são fortes: afastai-vos de mim, não vos conheço. E ainda são palavras de Jesus: ide para o fogo eterno, malditos, onde haverá choro e ranger de dentes eternos. Ninguém sabe quando terá de apresentar a Deus as suas contas. Quantos desiludidos pensaram que teriam muitos dias pela frente? Hoje é o dia da grande família que é a Igreja Católica, que deve lembrar que a parte dela que ainda vive neste mundo deve rogar pela parte dela que está padecendo no purgatório. Devemos rezar por todos aqueles que nos precederam, marcados com o sinal da fé, e dormem no sono da paz, como diz o prefácio da Santa Missa, o cânon da Santa Missa. O dia de hoje deve ter por natureza um ar grave. Respeitemos esse dia. Sejamos sóbrios, discretos nos festejos, simples, menos barulhentos, em respeito e oração à memória dos que no purgatório esperam nossas orações. Esse dia tem um ar mais grave, pois nos retira do nosso cotidiano e amizade rotineira com Deus e nos põe diante da verdade suprema de todo homem. A morte física chegará para todos nós. Que a morte da alma não nos encontre jamais, a fim de que, uma vez fiéis de Deus, a vida não nos seja retirada, mas transformada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.